Começa agora mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Meus amigos, nós vamos tratar hoje da ética e o esporte. E para discutir esse tema, convidamos o pró-reitor aqui do Unifiel, Dr. Luiz Carlos Azevedo, que é professor titular de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também Antônio Sérgio Pacheco Mercier, que é o professor decano da Faculdade de Direito aqui do Unifiel. Meus mestres, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, e vamos falar de ética. Professor Luiz Carlos, ética e esporte, dá para se falar sobre os dois juntos, ou são temas que não dá para se envolverem? Eu entendo que é perfeitamente possível falar sobre os dois temas. A ética vem de ethos, maneira de se conduzir. Maneira de se conduzir bem na vida, nas suas atividades, na profissão, no estudo, não é? E tudo que diz respeito com o agir humano, não é? Horácio já dizia, né? Nada de que é estranho ao homem me é estranho também. Então, a ética tem a ver com todas as atividades concernentes ao agir humano. Esporte. O esporte eleva tanto o corpo quanto o espírito, não é? A mente sã com o corpo são. De sorte que é perfeitamente possível casar esses dois assuntos, essas duas matérias, levando a uma finalidade última. Se nós remontarmos aos tempos mais antigos, vamos verificar que nas Olimpíadas, nas antigas Olimpíadas, não é, realizadas na cidade de Olímpia, a ética funcionava como uma necessidade imperiosa para todos aqueles que iam disputar os Jogos Olímpicos. De sorte que eu entendo que, em princípio, como em todas as outras atividades, não é, a ética e o esporte também podem perfeitamente caminhar em conjunto. Professor Mercier, é isso mesmo? Dá para ética e esporte trilharem pela mesma estrada ou não? Uma estrada um tanto estradeira, um caminho caminheiro, pode resultar em atalhos bem atalhados. Entendi bem. A nossa expressão ela, na língua grega, que o professor Luiz Carlos conhece muito melhor do que eu, conhecemos ambos, porque estudamos juntos, né? O épsilon e o eta. O E mais leve é o épsilon, e diz com caráter. E o E mais longo é o eta, diz com costume. Então, se nós tentarmos unir o caráter individual ao costume grupal, pode ser que dê certo, mas nem sempre irá dar certo. Por quê? Você sai do individual para o coletivo, do individual para o plural, daquele meu costume, do meu caráter, para um costume da sociedade. Ora, o esporte, principalmente aquele que nós gostamos mais, que é o futebol, não o futebol americano, mas o futebol bretão, ele começou amador. Ele foi, durante uma temporada muito longa, amador. De repente, ele se profissionaliza. Então, nós estamos com uma dúvida entre o que é clube e o que é empresa, o que é esporte e o que é comércio, o que é ideia de lucro ou o que é ideia de jogo. E nesse ponto, me permita só uma coisa, o professor Luiz Carlos, o que o professor Mercier falou me fez pensar dentro do que o senhor havia dito antes. Nesse esporte com objetivo de lucro, nesse também
Cabe ética ou só naquele esporte lúdico? Bom, em princípio, o objetivo de lucro não é uma coisa má. Sem dúvida. Isso faz parte da sociedade. Capitalista. Todas as sociedades, mais da capitalista ainda. Mas eu entendo o seguinte, que, aliás, não sou eu que entendo, quem já entendia isso, me permita mais uma vez retornar ao passado, Aristóteles já dizia que o homem há de ser prudente, há de usar da frônesis. O que é a prudência? A prudência é cuidar, e aqui vem de acordo com as palavras do professor Mercier, não é cuidar de si próprio, egoisticamente, mas cuidar de si mesmo e também daqueles que estão ao redor, para todos caminharem para o bem comum. Ora, isso pode ser feito também num clube sem ou numa entidade sem qualquer fim lucrativo, mas numa entidade com fim lucrativo, desde que não se desvirtue aqueles princípios da ética que devem nortear qualquer conduta humana. Professor Mercier, viu que o senhor levantou a bola aí, já me deu aqui várias ideias. 86, acho que até seu ídolo, Maradona, fez um gol com a mão. E ele diz publicamente, até se vale disso, há quase 20 anos, tem um programa de TV com o nome Las Manos de Dios, DVDs, Las Manos de Dios. Ele confessou e falou, não, realmente fiz o gol com a mão. Onde entra a ética nesse momento? De uma partida de futebol que o atleta, ele comete o ato que é ilegal, dentro das normas do esporte, ele se valeu porque ele conseguiu alcançar a bola porque usou a mão, que a regra não permite. Como falar de ética num momento desse? Era um campeonato mundial. Isso ainda por cima um campeonato mundial. Não era o jogo ali entre Boca Juniors e aí, se não justifica, tem uma explicação. Pois não. O civismo. O civismo para o argentino. Qualquer medida, o móvel da conduta e não o fim da conduta. O móvel da conduta era vencer. O fim da conduta também era vencer. Mas de que maneira eu vou vencer? Com ética ou não? Se ele usasse desta ética pessoal, a Argentina perderia o jogo. Ou empataria, teria os pênaltis, ia perder o jogo. Então, num minuto de reflexão, nós precisamos entender o seguinte: ele, jogador de futebol, ele iria pensar, raciocinar como Platão, como Aristóteles, como Parmênides, ou ia raciocinar como um jogador de futebol que tinha que fazer o seu país ganhar. O Newton Santos não fez isso em 62 contra a Espanha, ele fez o pênalti, deu um passo para fora da área, o juiz deu falta. Isso. Também não agiu, então, com ética. Mas o que você está me dizendo, professor, é que isso justifica... Não justifica, explica. mas explica. Tá. O senhor concorda com o Luiz Carlos? Na realidade, nós nunca sabemos o que vai acontecer com essas pessoas, não é? E eles estão num momento ali decisivo. Eu me lembro de uma passagem que não tem nada a ver com esporte, mas havia um político extremamente sério, não é? E uma vez ele se candidatou à presidência da Câmara aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Só que por ética ele jamais poderia passar na cabeça dele ele votar nele mesmo. E ele podia fazer isso, porque ele era um dos candidatos e era também um dos membros da Câmara como vereador. Ele não votou nele e perdeu. Ele perdeu a eleição. Venceu o adversário por um voto. Não é? De sorte que ele se sentiu em paz com a sua consciência. Ele disse, eu não votei porque não achava ético, quer dizer, explicaria e até justificaria aí. Não obstante, ele, de acordo com aquela sua conduta rígida, até talvez extremamente rígida, ele se sentiu mais à vontade e mais bem com a sua consciência ao entender que não devia votar nele mesmo. Veja, é um agir, uma consequência da sua própria consciência. Não é? Agora, esses jogadores têm que decidir isso numa fração de segundo. Não dá para discutir. Não dá para discutir se vão fazer isso. E acaba fazendo. É como diz o professor Mercier, pode não justificar, isso jamais justificará.
Não dá Pode ter sequer sua para pedir explicação. um conselho, não é? Não dá sequer para pedir um conselho. Ele age. E quando o jogador simula um pênalti, para enganar o juiz, para conseguir obter a marcação daquele pênalti? É a mesma explicação. Sem justificação. E o que explica o juiz mudar o resultado do jogo? O que é que explica? Esse não explica, ou explica também? Aí a coisa é pior, não? É pior, Não, então, aí- explica ou não explica? Não, aí nós já estamos indo para o lado da desonestidade. ação criminosa. Né? Sim, mas Ação- começa a infringir a ética primeiro, para depois chegar na infração criminosa. Porque Então, se o Maradona ali não cometeu crime nenhum, ele só pôs a mão na bola e acabou-se. O juiz podia validar ou não validar esse gol. Isso é um problema, não era nem dele mais, já fugiu da área dele. Né? E se o Agora, juiz vir- o juiz é diferente, se ele verificou que a falta foi cometida e ele não apita essa falta, aí eu acho que ele está cometendo um deslize muito grave, realmente. Mas que começa como um deslize ético. Porque nem Começa como ético e depois pode se tornar até um deslize de ordem civil, de ordem administrativa civil ou penal. Mas me parece que essa falta de ética na prática dos esportes simplesmente é o reflexo do que ocorre na sociedade, ou não, professor Mercê? Ou nós vivemos uma sociedade que ainda preza a ética no dia a dia? É aquela velha história da ética, caráter e da ética, costume. Se nós formos para uma ética, costume, e o costume faz lei, e como os costumes dependem daquilo que Ortega y Gasset diz, eu sou eu e minhas circunstâncias, tá? Em determinadas situações, eu dou um exemplo. Com um povo do noroeste da Índia, os Gurkhas. O maior desejo de um Gurkha jovem é servir de soldado britânico. E ele aprende que não deve fazer prisioneiro, e sim degolar os prisioneiros. Nesta guerra de 82, Falklands Malvinas, um batalhão de Gurkhas chegou e começou a degolar os recrutas argentinos, com isto venceram a guerra. Agora, do modo de vista de uma situação de visão em que você está no Brasil, jovem, pretende ser engenheiro, ser médico, ser farmacêutico, ser advogado, ser um técnico. Você não pretende ser um soldado degolador, mas isto é um ponto de honra para um jovem Gurkha. Então, nós vamos ver o costume. Qual é o costume de aposta? Qual é o costume em jogos de aposta? Talvez se as apostas fossem livres, não, talvez fosse melhor, fosse mais transparente, talvez. Muito bem, então nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com Direito Desportivo em Debate. Voltamos com Direito Desportivo em Debate, hoje tratando sobre ética e esporte. Professor Mercier, professor Luiz Carlos, o nosso programa foi perguntar ao aluno do Unifiel o que ele pensa da ética e o esporte, se existe ética no esporte. Vamos assistir e ouvir o que os alunos falaram? Ética e esporte, eu acho que eu tenho convicção que é possível. Acredito que devem sim, viver juntos, apesar de não viverem, né? Acho que é fundamental ter uma certa ética, não só no esporte, mas em tudo que você venha fazer. Levando em consideração todas as coisas que já aconteceram hoje, atualmente, por exemplo, até com o próprio futebol. Isso mostra realmente assim uma completa falta de ética. Vai depender também do que viria a ser a ética, porque para cada um tem uma visão diferente de ética. Estão vivendo só pelo esporte, né? O esporte em si que é a vitória acima de qualquer coisa. A vitória acima da família, a vitória acima da equipe, do grupo, a vitória acima da ética. Esporte que movimenta, sei lá, o imaginário de multidões de pessoas. Acho que tem que ter no mínimo um segmento de ética a ser seguido para ter uma certa coesão no negócio. Na minha opinião, não convivem junto, não generalizando em todos os esportes, né? Mas na maioria, principalmente futebol, né?
complicado quando se fala sobre ética, né? Não há uma unanimidade, as pessoas não sabem direito o que é ética. E aí, professor Mercê? Gostou do que o nosso alunado pensa sobre ética? Mais ou menos o que é o senso comum. É o senso comum. E não a descrição de uma disciplina que tem, por final, na República de Platão, a virtude, e no mesmo Platão, em Filebo, o móvel da conduta. Então, qual é o móvel da conduta esportiva? Como eles mesmos disseram, vencer. O problema é que, muitas vezes, você vence uma campanha como Pirro e perdeu metade do exército. Então, a vitória de Pirro foi uma vitória quase como um desastre, ou talvez um desastre. Então, há certas vitórias que, para o senso comum, vencemos. Mas, na realidade, para o conjunto de uma situação, o conjunto de um meio, o conjunto de um sentimento, este conjunto maior se transforma em derrota. Então, a vitória aparente, na realidade, é uma derrota. E aí, sim, é que uma ética de caráter, de não prejudicar outrem, não para não ser prejudicado, não para prejudicar outrem. Então, talvez fosse melhor deixarmos a ética como a disciplina de um móvel de conduta e criarmos uma outra forma. A esperança, um sonho de achar que o outro também pode ser vitorioso. Professor Luiz Carlos, o importante é competir ou o importante é vencer? Acho que ambos. É importante competir em todas as atividades humanas, não só no esporte. Eu acho que faz parte. Competir, obedecendo à ética, corre-se o risco de perder. Nesse sentido. Pode, é possível, mas eu vejo sempre a pessoa que está em paz com a sua consciência, ele está vencendo. Nesse momento ele está vencendo. Ele pode ter perdido lá um concurso, pode ter perdido lá uma partida, né? Mas a vida é toda uma batalha, toda uma sequência que nós vamos atravessando, vencendo um obstáculo, outro obstáculo. Então, esse comportamento em que a pessoa está em paz com a sua consciência é uma vitória constante. E ele vai vencendo mais do que ele pensa na realidade. E quando ele ultrapassa todos esses momentos, ele vai estar em paz consigo e com aqueles todos que ele convive. Mas será, professor Mercê, que, principalmente no Brasil, um país que o vice-campeão ninguém lembra? Nós podemos pensar assim, porque outro dia houve uma frase interessante, o vice-campeão é o primeiro perdedor. E aí? Ética? Será que toda circunstância não obriga, não induza que o atleta esqueça a ética? Não é bem esquecer a ética nesse sentido mais profundo, é esquecer certos comportamentos humanos para ser vitorioso a qualquer preço, mesmo que esmague o sonho, a esperança de outrem. Mas ao esmagar o sonho e a esperança de uma terceira pessoa, ele, no fundo, estará também esmagando o seu próprio sonho e a sua própria esperança, na cordialidade do trato. Por quê? Os jogos, a competição, o comércio, na realidade, tem um fundamento maior, que é a convivência ou o convívio do ser humano com outro ser humano. Justamente. No Campeonato Brasileiro atual, houve um lance, algumas semanas, interessantíssimo. Foi cruzada uma bola na área, se eu não me engano, foi num jogo não sei se do Atlético Mineiro, enfim, não vem ao caso, mas um jogador pega a bola, um jogador do time que estava no ataque, pega a bola fora da área. Ele não fez de propósito, ele esticou a perna, a bola já estava fora, ele cruzou
bate na perna do zagueiro da outra equipe, gol. O Bandeira, o auxiliar, outro dia vieram dois árbitros de futebol, falei bandeirinha aqui, ficaram bravos, então, o auxiliar não viu. O árbitro principal também não viu. Será que e deram o gol? Será que nós podemos imaginar? E esse atleta não fez de propósito, ele veio na corrida, esticou o pé, não sabia nem onde ele estava. Nós vamos chegar um dia que esse atleta vai falar para o juiz, olha, anula, porque realmente eu estava fora. Você não acha que chega a esse ponto? Não, eu acho que não. Aí já passou. Eu acho que já houve um momento, né? Eu acho muito difícil voltar atrás, ele pedir a anulação, né? Nós temos hoje recursos de comunicação, como a televisão, que pode mostrar, não é? Tudo que antes não existia isso, até bem recentemente nós tínhamos que confiar na ação do juiz durante todo o transcurso, né? Porque ou era transmitido pelo rádio, ou então, se nós somos um pouquinho mais para trás, nem rádio tinha. O senhor que é palmeirense vai se lembrar daquele gol do Levinha em 71, eu comentei com o árbitro aqui outro dia, aquele gol, o Levinha jura que fez de cabeça, e o falecido Dulcídio, que trabalhava como, naquela época assim, bandeirinha, ele correu para o meio de campo e o Armando Marques anulou dizendo que foi com a mão. Os recursos de imagem da época não permitiam analisar se foi ou não com a mão. Esse período sim, mas hoje tem um Big Brother. Então nós temos que modificar as regras todas, né, de como se conduzia esses jogos todos, porque aí pode ser anulado, verificando. Não é preciso ir longe, o Photoshop das corridas de cavalo, não é? Os cavalos que chegam todos juntos, hoje existe essa possibilidade. Antes existia uma comissão de corrida que acabava decidindo e podia decidir errado. Não é? Nos Jogos Olímpicos, quantas vezes isso aconteceu? Hoje também tem o aparelho. Corrida de 100 metros, chegavam todos ali praticamente juntos, não é? Aquele que tinha o topete maior precisa primeiro. Hoje em dia isso está muito mais fácil de se verificar e tal. Mas eu não sei se eu estou me adiantando. Não, por favor. Mas veja, um aspecto que me impressiona muito é o aspecto econômico. Quando o jogo é entre amadores, eu acho que estamos caminhando com muito mais facilidade dentro da ética. No momento que entram interesses, ainda que isso faça parte, porque hoje em dia há vários esportes que são profissionais, não é? De sorte que isso faz parte, não é? Mas as influências podem ser muito maiores, né? Muito maiores, porque envolve outros interesses, né? Outros interesses. E aí sim, a preocupação, por sua vez, é muito maior. Né? Nós não conseguimos, eu vejo nesse episódio todo desses juízes que tomaram essas atitudes, uma frustração muito grande para o público. Se é algo que me parece que funciona no Brasil é o futebol, não é? Isso. Senão não seríamos campeões tantas vezes. Eu fiz um programa recentemente aqui e nós falávamos isso. Com toda essa bagunça, é o melhor futebol do mundo. Imagina se fosse organizado. Imagina se fosse organizado, se fosse, né? Mas, veja uma coisa importante. Para quem o pessoal de outros estados, eu exerço aqui uma atividade como comentarista esportivo de uma rádio aqui de São Paulo. E no São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, antes das partidas, o São Paulo dá um resumo daquele jogo. Escalação do São Paulo, do seu adversário e algumas matérias para preencher, que é uma pequena revista. Um jogo recente, na quarta capa da revista do São Paulo Futebol Clube, tinha a foto de uma menina com a camisa do São Paulo, um gorro verde e amarelo, a bandeira do São Paulo vibrando, num gol que o São Paulo fez contra o Corinthians, um jogo que foi anulado. E perguntava embaixo, e agora, essa emoção, quem irá ressarcir? Emoção perdida. Por quê? Claro, o senhor falou que foi uma atitude criminosa, mas antes de tudo, ética, porque brincou com sentimentos. Lógico. Não é isso? O sentimento de toda uma sociedade. Eu que gosto de futebol, algumas daquelas partidas, eu fui. Todo o sentimento que eu tive de gritar gol, de sair triste, o meu time ter perdido, não valeu nada. Sobre o sentimento do torcedor e a ética. Eu tenho uma outra coisa, que durante
este tempo que nós estamos falando, foram surgindo outras ideias. Nós estamos discutindo aqui academicamente. Sim. Então fica muito mais fácil nós apontarmos a trajetória do outro, a conduta do outro, a forma de ser do outro. Mas nós não estamos num campo de futebol, não na arquibancada geral, hoje não tem mais geral, não é? Então, que pena. A arquibancada, a numerada, coberta ou não, alguns estados já começam a ser todos cobertos, mas nós estamos falando, assim, academicamente, como eu disse, mas não estamos dentro do campo de futebol, vendo a distância do gol, de um gol para o outro, o aplauso ou o apupo de uma multidão, a corrida, a possibilidade de, num lance dramático, alguém perder a sua profissão. E eu me lembro de um jogador, faz muito tempo, Álvaro, foi centroavante do Santos Futebol Clube. Ele acho que chegou a jogar com Clodoaldo, Pelé, acho, não me lembro bem. Mas ele, 6 meses, 8 meses de grande jogador de futebol, quebrou a perna, uma fratura exposta, terminou ali uma profissão. Então, uma coisa é nós discutirmos como estamos fazendo. É agradável. Mas outra coisa é se nós estivéssemos lá, dentro do campo, trabalhando no campo, vendo o sol, a chuva. Né? Outro dia tinha um jogo de futebol que eu achei que devia ser parado. O campo era um lamaçal. A possibilidade de ferir-se gravemente, de todos aqueles, não só um, mas vários dos jogadores, convinha. Mas e aí? E aquela população, aquela parcela de população que foi dos assistentes, que pagou, que também estava sofrendo chuva. Então, algo precisa ser repensado. Será que nós estamos apontando a vida do outro que nós não estamos vivendo? Estamos apontando para um outro caminho, desejando que ele esteja aqui conversando e não participando de um embate. Quando a gente está numa prova e para a conquista de um emprego ou a conquista de avançar, será que nós erraríamos de propósito para deixar o competidor subir? Ou trabalharíamos para que o competidor caísse? Também nós temos este lado. É isso, professor Luiz Carlos? Sempre ética. Sempre usar a ética em qualquer momento. Durante uma partida, o seu adversário ele se machucou no exato momento que eu estou atacando, mas ele está machucado, ele torceu o pé, eu deveria parar. Eu entendo. Jogar bola fora. Eu acho que eu não poderia jogar futebol, porque na realidade eu não ia ser um bom jogador. Mas na realidade eu acho que sim. Nós temos que seguir os nossos parâmetros, esses parâmetros fazem parte da nossa vida, do nosso agir, e nós entendo o seguinte, a vida é uma sequência de transigências. Nós volta e meia estamos transigindo aqui, transigindo. Mas há transigências que são impossíveis de serem contornadas. Não é? O que diz respeito à vida, o que diz respeito à honra, o que diz respeito à sua liberdade, essas jamais poderão ser subvertidas. Muito bem. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz Carlos de Azevedo, pró-reitor aqui do Unifiel, e ao professor Antônio Sérgio Pacheco Mercier, professor decano da Faculdade de Direito aqui do Unifiel, pela presença, por esse programa tão agradável. Você que está em casa, continue mandando os seus e-mails para desportivo@unifiel.br ou fax 11 3284 1001. Muito obrigado. Até o próximo Direito Desportivo em Debate.